Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado do Instituto Federal do Ceará do campus de Tianguá. Então, bem, vamos dar continuidade à nossa disciplina de álgebra linear. Aqui na tela você tem algumas recomendações para esse período de aula remota, tá? Então você pode pausar o vídeo e ler com calma, e também você pode encontrar lá no Classroom, ok? Nessa nossa aula de hoje sobre álgebra linear, a gente vai estar estudando operações de transformações lineares, tá? E chamando a atenção de como a gente faz essas operações utilizando as matrizes que a gente deduziu na aula passada, tá? Bem, então essas operações com transformações lineares que a gente vai estar estudando, quais serão, né? Adição, subtração, multiplicação por escalar, composição de transformações lineares, né? Que a gente tem composição de funções. Então, em particular, a gente também pode falar em composição de transformação linear, tá? E também, um caso interessante, é a gente estudar sobre as inversas, tá? Transformação linear inversa. Então, a primeira delas que a gente vai ver é justamente, e também é a mais simples, né? Que é a adição, tá? Que é a adição de transformações lineares. Então, bem, eu vou considerar, para poder falar em adição, eu vou considerar duas transformações, que são T1 e T2, tá? Mas agora eu chamo a atenção o seguinte: para que eu possa falar em adição de duas transformações lineares, essas transformações elas têm que estarem definidas nos mesmos espaços, tá? Então, tem que estar definida nos mesmos espaços vetoriais. Ou seja, tanto T1 quanto T2 são transformações lineares de V em W, tá? Ótimo. Então, a partir daí, dadas duas transformações definidas desse modo, né, a gente pode falar em soma das transformações lineares, tá? E o que é essa soma, tá? Então, a soma de T1 com T2 vai ser a transformação T1 mais T2, tá? Então, é a transformação T1 mais T2, ok? E aí você observa, ó, ela vai sair dos mesmos espaços, tá? Vai estar definida nos mesmos espaços vetoriais, que são V e W, certo? Então, uma transformação linear, ela vai pegar um elemento de V e levar em um elemento de W. Como que essa transformação linear soma, né? A soma de T1 com T2, ela vai fazer, o que ela vai fazer com cada elementozinho V desse, certo? Então, o que é que ela vai fazer? Cada elementozinho, né? Cada V desse vai ser elevado no T1 mais T2 de V, certo? E como que isso está definido, certo? Então, isso está definido como sendo T de V1 mais T de V2. É bem natural, tá? Então, o que a gente vai estar falando no final das contas, né? A gente está falando que T1 mais T2, isso é uma transformação linear aplicada no vetor V. Isso daqui é T1 de V mais T2 de V, certo? E assim que está definida essa transformação linear T1 mais T2, tá? Então, essa definição ela é bem natural, tá? Bem natural que seja definido assim. Do mesmo jeito que é feito lá com funções, quando você está estudando funções, né? Em cálculo, você vê soma de funções, então é a mesma definição aqui, tá? A gente só a reescreve para transformações lineares, tá? Então, bem, como a gente está aqui em V e W, a gente pode definir, né? Escolher bases, tá? Bases. Então, A e B são bases, certo? De V e W, ok? E então, a partir do momento que a gente fixa bases em V e em W, a gente pode começar a falar na matriz da transformação linear, certo? A matriz da transformação linear de T1, né? A gente pode falar na matriz
de T2, tudo relativo às bases a base A e B que a gente fixou, certo? E agora a nova transformação também, T1 mais T2, certo? Tudo em relação à base A e B, ok? As bases A e B. Então, é o seguinte, aqui a gente tem, né? Aqui a gente tem, ó, como que se relacionam essas, tá? Como que se relacionam essas matrizes, tá? Então, a matriz da minha transformação linear T1 mais T2 é a matriz da minha transformação linear T1 mais a matriz da minha transformação linear T2, tá? Então, essa é a forma onde a gente tem a relação, tá, entre essas matrizes de T1, T2 e de T1 mais T2. Ok? Então, a matriz da soma é a soma das matrizes. Quando a gente está falando dessas transformações lineares em relação à soma, tá? Então, bem, resumindo, é isso, tá? O que a gente tem para falar sobre soma. Então, deixa eu ver aqui, tá? Então, vamos só ver um exemplo aqui. Só ver um exemplo. Então, se eu tivesse, por exemplo, T1 como sendo do R2, vamos fazer do R2 no R3, tá? Então, T1 de XY é X mais Y, X e Y. E T2, né? T2 de X e Y, isso daqui vai ser Y, X menos Y, Y menos X e 0, tá? Então, se eu quero falar quem seria T1 mais T2 de X, Y, certo? Quem que seria isso? Seria T1 de XY mais T2 de XY. Então, T1 de XY é X mais Y, XY mais XY, perdão, Y menos X e 0. Quando eu somo isso daqui, eu tenho que vai ser X mais 2Y. Aqui vai ficar X mais Y menos X dá Y. E aqui vai dar Y mais 0, que vai dar Y, tá? Então, você tem que T1 mais T2, né? Aplicação T1 mais T2 no vetor XY, ele é dado por essa expressão, tá? Essa expressão que é X mais 2Y, Y e Y, certo? Então, é isso que a gente tem, ok? Então, é bem tranquilo essa parte da adição, tá? E aí, eu não vou falar muito profundamente, mas quando você tem subtração, é exatamente a mesma coisa, tá? Quando você tem subtração, a única diferença só vai mudar mesmo o sinal, tá? Você teria T1 menos T2 do vetor V seria T1 de V menos T2 de V, tá? Então, não tem muito segredo, tá? Então, só o que vai estar mudando seria aqui os sinais, tá? Então, bem tranquilo, enquanto aqui era mais e mais, quando você tem subtração é menos e menos, tá? Bem, outra situação aqui é a de multiplicação por um escalar, tá? Então, eu posso ter uma transformação linear, tá? E aí eu posso estar interessada em olhar tipo uma dilatação, né, ou uma contração dessa transformação linear. Ou seja, isso se dá quando eu multiplico minha transformação linear por um número, tá? Se esse número é maior do que 1, então eu estou dilatando, né? Eu estou exagerando o efeito daquela transformação linear. Quando eu multiplico por um número positivo, mas menor do que 1, eu estou contraindo, tá?
a gente vê essa interpretação quando a gente estudou, quando a gente multiplica um vetor, né? Quando a gente multiplica um vetor por um número maior do que 1, esse vetor aumenta, tá? Quando a gente multiplica por um número entre 0 e 1, ele contrai, tá? Então, essa é a visão geral quando a gente está trabalhando com transformações lineares, tá? E aí, quando ele é negativo, né? Então, a gente está invertendo a direção do vetor, tá? E a gente tem uma interpretação similar. Então, bem, aqui, né? Eu não vou ter exigência nenhuma sobre os espaços vetoriais, tá? Então, eu vou ter apenas uma transformação de V em W. Alfa é um número real, tá? Alfa é apenas um número real. Então, eu vou estar pegando o produto, tá? Eu vou estar pegando o produto de quê? O produto de T, tá? Pelo escalar alfa. Então, eu vou estar falando da minha transformação linear alfa T. Então, alfa T é uma nova, tá? Uma nova transformação linear. É uma nova transformação linear. E aí, ó, os espaços são os mesmos, onde está definida essa minha nova transformação linear. E o que é que essa minha transformação linear faz? Ela pega V, né, e vai levar em alfa T, que é uma nova transformação aplicada em V. E como que isso está definido, né? Como que está definido essa aplicação alfa T no vetor V? É simplesmente, ó, eu pegar alfa, né, e multiplicar pelo vetor T de V, certo? Ou seja, minha transformação alfa T aplicada em um certo vetor, ele vai ser simplesmente alfa vezes T de V, certo? Então, essa é a minha definição para o produto de uma transformação por um número, ok? E aí, ó, como que fica a questão das matrizes, tá? Em relação às matrizes, é bem tranquilo. Novamente, vou ter que fixar as bases, tá? As bases no espaço V e W, ok? Para poder falar na matriz, eu tenho que estar fixando uma base. Poderia ser, por exemplo, a base canônica, que é a mais simples, tá? Mas aí, de modo geral, uma base A e uma base B, tá? Então, essa transformação aqui, ó, essa transformação, na verdade, é a transformação alfa T, a matriz dela em relação à base, a gente denota desse modo. E aí a relação é o seguinte, né? Como que se relaciona essa da alfa T com a T, né? Então, simplesmente é como esse alfa ele sai, tá? Então, a matriz da alfa T é alfa vezes a matriz de T, certo? Então, nas suas respectivas bases aí, tá? Então, essa é a relação que eu tenho entre as matrizes, ok? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, como que se transforma. Então, se eu pegar bem aqui, T, vou estar pegando parecido aqui, x mais y, x, tá? E se alfa, por exemplo, fosse 3. Então, o que eu estava tomando? A minha transformação 3t, né, de xy, ela vai ser igual a 3 vezes, né, o t de xy, ou seja, é 3 vezes, quem é t de xy? É x, y, x. Então, seria 3x mais 3y, 3y, 3x, tá? É bem simples, ok? Bem simples mesmo. Se eu quisesse olhar as matrizes, né? Vamos olhar em relação às bases canônicas, que são as mais simples. Então, quem é alfa T? Então, para a gente ver quem é a matriz alfa T, o que a gente faz, né? A gente viu que primeiro a gente tem que olhar os coeficientes de x, tá? Então, é 3, aqui é 0 e 3. Então, fica 3, 0 e 3. Para a gente olhar agora aqui as de y, né? Vamos fazer 3, 3 e 0. Então, é 3, 3 e 0. Essa daqui é a matriz da transformação, a matriz canônica da transformação alfa T, ok? E se a gente fosse ver quem era a matriz canônica só de T, né? Por um lado, a gente sabe
que era a, no caso a alfa aqui, já é 3, né? Ok? Então a gente teria que dividir essa por 3, né? Porque essa é 3 vezes a da t, né? A matriz de 3t é 3 vezes a de t. Então a gente teria que só que dividir. Mas vamos fazer aqui só pra gente ver o que a gente encontra, né? Bem aqui, para x, ó, a gente teria 1, 0 e 1, certo? Então seria 1, 0 e 1. Para y, né, a gente teria 1, 1 e 0. Então seria 1, 1 e 0. Isso daí só vem a confirmar o que a gente já tinha dito, né? Que a matriz de 3t, que é essa, né? A matriz de 3t, que é essa, é 3 vezes a matriz de t, tá? Então, só vem a confirmar o que a gente já vinha dizendo aqui, tá? Que é o que está aqui. Bem, agora o mais interessante, né, dos casos é quando a gente está trabalhando com composição, tá? Quando a gente está trabalhando com composição de transformações lineares. Então, é o seguinte, para a gente falar em composição, a gente vai estar trabalhando, a princípio, né, com duas transformações lineares, tá? Com duas transformações lineares, T1, tá? De V em W, T2 de W em U, que são transformações lineares. Então, a primeira condição para que a gente esteja falando de composição é o seguinte, é que o espaço de chegada, tá, da primeira seja o espaço de saída da segunda. Por que a gente está falando, por que essa condição é necessária? Porque você vê o seguinte, ó, os espaços são esses daqui, ó, V, W e U. Você coloca assim numa cadeia, tá? Então, o que está acontecendo, ó? T1, ele vem de V para W. E aí, eu preciso que T2 saia de W, tá? Para um outro espaço que eu estou chamando de U. Então, eu preciso, para poder falar em composição, tá? Eu preciso que V chegue, que T1 chegue em W e T2 saia de W. Então, eu tenho que o espaço de chegada de T1 tem que ser igual ao espaço de saída de T2. Eu só posso falar em composição de transformações lineares e de funções de modo geral se eu tenho essa condição, tá? Ok? Bem, então, antes de tudo, essa condição é imprescindível para que a gente possa falar em composição de transformação linear, tá? E aí, o que seria essa composição, tá? O que seria essa composição? Primeiro, a gente vai denotar, tem essa bolinha aqui, tá? Essa bolinha aberta. Isso daqui, gente, não é produto, tá? Eu não estou multiplicando a transformação T2 e a T1. Não estou falando isso, tá? Isso daqui não faria sentido estar multiplicando transformações desse modo, tá? Eu vou compor a minha transformação linear. E aí eu denoto por essa bolinha, tá? Por isso que é uma bolinha assim, aberta mesmo. Uma bolinha não é ao ponto, para não confundir aqui com produto. Então eu não tenho ali produto de transformações lineares. Eu tenho, na verdade, composição. Então, qual é a interpretação dessa composição, certo? É o seguinte. Aqui a gente viu o seguinte. T1, ele sai de V e vem para W, tá? Então ele pega um vetor aqui, ó. Ele pega um vetor V e transforma em um outro vetor aqui, tá? Depois eu pego esse vetor, né? E vou levar por meio de T2 para um outro vetor. Então eu chego aqui. Então eu tinha um vetor V, levo para um outro vetor aqui, T1 de V, e depois eu levo para outro vetor por meio de T2. Então é T2 do vetor T1 de V, tá? Então eu posso fazer esse caminho. Só que aí
eu vou estar operando duas vezes, tá? Então, primeiro eu aplico T1 em V e depois eu aplico T2 em T1 de V, certo? E talvez, né, e é isso que a gente está buscando, é a gente sair direto daqui para cá, tá? Sem ter que passar por W. A gente sai direto de V para U, tá? Então, eu posso fazer esse caminho de dois modos, né? Eu saio daqui, venho para cá e depois venho para cá, tá? Então, tem dois passos aí. E aí, o outro é vir daqui direto para cá, tá? Diretamente para cá. Então, quando eu estou estudando como que se comporta, né? Diretamente, eu estou estudando diretamente o comportamento desse caminho aqui, ó, tá? E esse daí é justamente o que a gente diz que é a composição, tá? É a aplicação dada pela composição. Por quê? Porque eu sei que para dar esse pulo direto aqui, né, de V para U, o que eu estou fazendo é estudando T1 e T2, tá? Então eu vou estudar como que se comporta logo a composição dessas duas funções, tá? E aí eu ganho uma nova função que me dá diretamente o comportamento dessa transformação, olhando de V para U. Então, bem, a minha transformação, então, essa é a minha transformação aqui, ó, tá? Essa minha transformação aqui é que a gente vai estar denotando por T2 bola T1, que é a composição de T2 por T1, certo? Então, como que a gente tem? Observe aqui o seguinte, ó. Agora, a minha transformação T2 composta com T1, ela vai ser uma transformação linear, mas olha aqui os espaços dela, ó. Ela sai de V, tá vendo? E vai direto para U. Desse modo, não passa por W, tá? É porque ele passa direto, tá? Passa direto de V para U. Então, é justamente nesse comportamento que a gente está interessado. Em vez de estudar duas funções, eu estou interessado em estudar uma função, só uma transformação, né? Que me diga logo o comportamento das duas de uma vez só, tá? Então, e aí como que se dá, né, essa transformação? Então, bem, essa transformação aqui, ó, T2 composto com T1 aplicado no vetor V, ele vai ser o que, ó? T2 de T1 de V, tá? Então, ó, T2 bola T1 de V, certo? Ele vai ser o T2 aplicado no vetor T1 de V, certo? Então, essa daqui é a definição de composição, tá? Porque ela tem que respeitar, né? É justamente a composição, ela vai sair desse vetor e vai chegar nesse vetor aqui. Mas qual o caminho que ele tem que percorrer, né? Justamente tem que ser igual a quem é esse vetor aqui? Por outro lado, ele é a imagem desse, né? Ou seja, ele é T2 desse vetor aqui. Ele é T2, ó, de T1 de V, certo? Porque eu saí de V, cheguei em T1 de V, depois eu vou por T2. Então, bem, é isso. E agora, dito isso, o que é que pode acontecer em relação às suas matrizes, certo? Em relação às suas matrizes, a gente vai fixar bases, tá? De modo geral, bases. Se fossem as canônicas, seriam mais simples. Seriam as matrizes canônicas. Mas aí, de modo geral, a gente fixa A, B e C, né, como sendo bases de V, U e W, né? V, W e U, certo? E aí, o que a gente tem, né? A gente tem essa relação aqui, tá? A gente tem essa relação que está destacada aqui em verde, que me dá a relação entre a matriz da composição, a matriz de T2 e a matriz de T1, certo? Então, ó, a minha matriz T2, a matriz da composição, né?
que é uma matriz que sai com a base A e chega na base C, ela é justamente, ó, o produto, aqui sim seria o produto, certo? O produto de matrizes, né? Então eu vou botar aqui, ó, de T1 por T2. E aqui nas suas respectivas bases, né? T1, ele sai de V, que tem a base A, chega em W, que tem a base B, e T2 sai de W, que tem a base B, e chega em U, que tem a base C, tá? Então, esse daqui é o comportamento das minhas matrizes. Então, eu posso utilizar isso daqui de modo que seja mais conveniente, né? Se eu já tenho a matriz de T1 e de T2, e eu quiser encontrar a matriz da composição, é só multiplicar as duas que eu já tenho, eu encontro a matriz da composição. Se você tem a da composição e de uma das matrizes, aí você vê se ela é invertível, e você trabalha do modo que você pede a questão, tá? E essa é uma ferramenta que você tem a mais, ok? Bem, então vamos aqui a um exemplo, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui T1, ela é do R2 no R3, e T2 do R2 no R3. Então são funções que saem do mesmo espaço, tá? Ó, R2, R2, R3, R3, tá? Então são transformações lineares. E aqui tá as definições, né? Aqui estão as definições, ó, de T1 e de T2, ok? E aí a gente pode falar em soma, tá? Em soma, o item A pede para você determinar a soma. Então, quem é a soma? É T1 mais T2 aplicado no vetor xy, ele vai ser o T1 de xy mais o T2 de xy. Então, a gente vê o quê? Que isso daqui vai ser justamente x mais 2y, tá? 2x menos y, x mais... Aqui a gente vai ter menos x, y, x mais y, que vai dar como resultado o que, né? São as primeiras coordenadas aqui, vai ficar x mais y menos x, dá 2y. Aí depois a gente vai ter 2x menos y mais y, vai ficar 2x. Depois a gente vai ter x mais y, então vai ficar 2x mais y. Então essa é a sua transformação linear, T1 mais T2, tá? Se você quisesse, é a transformação 3T1 menos, certo? 3T1 menos 2T2. Então, ó, a gente tem aqui embaixo 3T1, né? Menos 2T2 de xy. Então, a gente viu que quando a gente tem a diferença aqui, ó, então é a diferença, tá, das transformações lineares. Então, por outro lado, né, como você tem aqui, ó, aqui é 3 vezes a transformação T1. Então, você pode só colocar esse 3, que é um número que está multiplicando, né, multiplicando já T1 de xy. E aqui a mesma coisa acontece com 2, tá? Então, bem, e com isso, você vai ter que vai ficar 3 vezes, essa daqui, ó, é a transformação de T1 de xy. E essa daqui, ó, é a transformação T2 de xy, tá? Então, você só coloca a definição que já foi dada. E a partir daí é você multiplicar e somar aí os vetores, tá? Então, você vai multiplicar o primeiro por 3, o outro você vai multiplicar por menos 2, e aí você soma tudo e você encontra aqui a sua solução, tá bem? E aí, ó, você pode justamente comparar, né? Se você pegar e for olhar quem é a matriz, né? Quem é a matriz de 3T1 menos 2T2? A matriz canônica, certo? Então, como é que a gente faz? A gente vai olhar para os coeficientes. Vamos olhar primeiro por de x. 5, 6 e 1, tá? Então, é 5, 6 e 1. Vamos olhar para os de y. Então, vai ser 6 menos 5 e menos 2, certo? Então, é 6 menos 5 e menos 2.
Vamos comparar com essa expressão aqui agora, né? Que é 3, a matriz canônica de T1, menos 2, a matriz canônica de T2, certo? Então, isso daqui vai me dar o quê? 3. Quem é a matriz canônica de T1? Então, vamos olhar aqui, né? A minha transformação. Para T1, eu vou olhar primeiro aqui de x, vai dar 1, 2 e 1, certo? Então, é 1, 2 e 1. Depois, vou olhar para y, certo? Então, é 2, menos 1 e 0. Então, é 2, menos 1 e 0. Aí, tem menos 2 vezes a matriz canônica de T2. Então, vamos olhar primeiro os coeficientes de x. Então, é menos 1, 0 e 1, tá? Então, é menos 1, 0 e 1. Depois, vamos olhar aqui de x, ou de y, perdão. Então, é 0, né? 1 aqui e 1, certo? Então, é 0, 1 e 1. Ok? Bem, e agora a gente vai só operar isso daqui, né? Multiplicando essa por 3, vai ficar 3, 6, 6, menos 3, 3, 0. Vamos deixar o menos e multiplicar só por 2. Menos 2, 0, 0, 2, 2, 2. Então, o resultado aqui vai dar 3 menos menos 2, 5. 6 menos 0, 6. 6 menos 0, 6. Aí vai ficar menos 3 menos 2, menos 5. Né? 3 menos 2, 1. 0 menos 2, menos 2. E aí você observa, né? Ó, novamente, só confirmando o que a gente tinha aqui, ó. Exatamente o que a gente tinha aqui, tá? Só verificando que essa relação aqui, ó, é verdadeira, tá? Então, isso daqui, sim, é verdadeiro e a gente verificou aqui no exemplo, tá? Isso não prova nada, mas a gente verificou que de fato nesse exemplo funciona e vai funcionar sempre, tá? Bem, e aqui vamos ver um exemplo, né? Em relação à composição, tá? A composição de matriz. Então, como que funciona para a gente poder compor essas matrizes, essas transformações lineares, tá? Então, aqui a gente tem um operador em R2. Então, a gente tem o seguinte, que T é do R2 no R2 e S também é do R2 no R2, tá? Em particular, ó, o espaço de chegada desse é igual ao de saída desse. Então, a gente pode falar, né? Com isso, a gente pode falar em S bola T. Ok? Mas aí, também, se você quiser, você também teria o seguinte, ó. Você também poderia olhar S é do R2 no R2 e T é do R2 no R2. Então, o espaço de chegada desse é o de saída desse. Então, também faz sentido você olhar em T bola S, tá? Então, aí é só uma observação, ok? Nem sempre você pode falar nas duas, S bola T e T bola S, tá? Porque às vezes não vai fazer sentido. Porque você tem essa condição ali que eu já tinha comentado, né? Que é necessário o espaço de chegada de um ser igual ao de saída do outro, tá? Então a gente pode falar tudinho. E da mesma forma a gente pode falar em S bola S e T bola T, tá? Ok. Certo. Então vamos fazer aqui o primeiro item, né? Que é S bola T. Como que a gente faz isso? Então vamos lá. Quem é S bola T de x e y, certo? Então a gente viu que isso é S de T de x e y. Então aqui a gente vai colocar, né, S, quem é T de x e y, né? Então a gente tem aqui, ó, T de x e y é x e x menos y, tá? Agora aqui é o ponto onde muita gente pode se confundir e eu peço atenção, tá? Porque é o seguinte, aqui você não vai simplesmente botar quem é S de x e y, é 2x menos y. Isso está errado, tá?
isso está errado. Por quê? Você tem que interpretar, né? Eu já falei algumas vezes, você tem que ver o que cada x e y está lhe dizendo aqui na sua definição de S, tá? Ó, x é o que? É a primeira coordenada, tá? Y é o que? A segunda coordenada. Então, quem que é S? S é 2 vezes a primeira coordenada, tá? E a segunda coordenada. Então, ó, aqui você tem o que? É 2 vezes a primeira coordenada, que no caso é x, ok? E você tem a segunda coordenada. Então, isso daqui que é S de x, x menos y, tá? Então, você tem que ficar atento a verificar o que está significando cada coordenada, tá? No caso aqui da t, só foi a gente copiar o que tinha aqui, porque era justamente nas mesmas variáveis, que é só x e y, tá? Então não ia mudar nada. Então, só a critério de curiosidade, vamos fazer aqui, ó, t bola s de x e y, tá? Quem que seria? É t de s de x e y, tá? Então é t. Aqui, ó, s de x e y, como a gente está da mesma forma, né? Se torna só copiar, tá? Bem, agora aqui, o que que a gente tem para t, né? Ó, t é a primeira coordenada, tá? E depois a gente tem a primeira menos a segunda. Então a gente vai ter, ó, a primeira coordenada e depois a gente vai ter a primeira menos a segunda, tá? Então é assim que você tem que verificar, tá? Ok? Então, essa daqui vai ser o resultado. E veja como dá diferente, né? Ó. S de t deu uma função. T de S dá outra função, tá? Dá outra transformação linear. Então, você já percebe que a ordem que você faz a composição importa, tá? Não é sempre que dá a mesma coisa. Às vezes, por coincidência, pode ser que dê a mesma coisa, mas em via de regra não é a mesma coisa não, tá? Ok, e então a gente já viu como é que a gente tem que compor, tá? Aí eu chamo a atenção na hora de você aplicar a definição das transformações lineares. Fica bem atento, né? Que não é só você copiar lá a definição que foi dada. Você tem que olhar a interpretação de cada variável, tá? Então, bem, aqui é o que a gente já tinha feito, tá? É o que a gente já tinha feito ali em cima. E aí, a gente pode verificar aquela condição lá das matrizes, tá? Então, bem, vamos verificar aqui o seguinte. Quem é a matriz S bola T, certo? A matriz canônica. Então, a matriz canônica, vamos lá. Você vai olhar, ó, primeiro as coordenadas de x, certo? Então, é 2 e 1. Certo? Então, isso daqui, ó, é 2 e 1. Depois, vamos verificar aqui, ó, as coordenadas de y é 0 e menos 1. Então, é 0 e menos 1, certo? Então, a gente conseguiu isso daí. E agora, a regra lá, né, a condição que foi dada sobre composição dizia o seguinte, que S bola T, né, dadas as suas bases, mas aqui a gente está trabalhando só com as canônicas, então seria isso daqui, tá? Então vamos verificar de fato, né, que S, a matriz canônica de S vezes a matriz canônica de T é exatamente o que a gente já obteve aqui, certo? Então, bem, quem é a matriz de S, tá? Então a matriz de S vezes a matriz de T, isso daqui é igual, vamos primeiro ver quem é a de S. Então a de S, ó, você vai olhar, x é quem? É 2 e 0. Então, é 2 e 0, tá? E depois, para y, é 0 e 1, tá? Então, é 0 e 1. Vezes, agora vamos olhar para t. Para t, para x, você tem 1 e 1, tá? Então, é 1 e 1. E depois, para y, você tem 0 e menos 1. 0 e menos 1. E aqui você vai multiplicar
as duas matrizes, tá? Então, multiplicar aqui é primeira linha por primeira coluna. Então, você vai ter 2, tá? 2. Depois, primeira linha, segunda coluna. Aí, você vai ter como resultado 0. Depois, segunda coluna, segunda linha e primeira coluna, né? Vai dar 1. E depois, você vai pegar e você vai olhar segunda linha, segunda coluna, dá menos 1. E aí, repare, né? Ó, note que o resultado, ó, mais uma vez, coincide, tá? E se não coincidir é porque você errou em alguma coisa, tá? Ele vai ter que dar certo. Bem, então isso daí era só para confirmar o que a gente já sabia, tá bem? E aí, fica o destaque, né? Para você olhar que a ordem que você está compondo as funções, as transformações lineares, ela importa, tá? Então, S, T é diferente de T, S, tá? Aí, vale só a lembrança, né? Que se você fosse olhar primeiro já a matriz, essa matriz aqui, ó, é S por T, certo? E T bola S, isso daqui é T bola S. Se isso daqui fosse verdade, né, você estaria dizendo que a matriz S vezes a matriz T é igual a matriz T, né? Se isso fosse verdade, você estaria dizendo que ST era igual a TS. E você lembra que isso daqui não é verdade, tá? A multiplicação entre matrizes não é comutativa, tá? Então aí, mais uma vez, você teria que isso daqui não é verdade, tá? Então é porque isso daqui não é verdade, ok? Então você pode ver tanto ali vendo direto na composição como vendo com o produto das matrizes que isso não é verdadeiro, ok? Então aqui a gente já fez, né? E aí você pode verificar lá que você vai verificar que T bola, a matriz de T por S é igual a matriz de T vezes a matriz de S. Você pode só multiplicar o que a gente já fez desse lado, né? Você vai encontrar essa outra matriz aqui. E aí agora, uma definição bem importante, que são de operadores inversíveis, certo? Então, como a gente está trabalhando com operadores, então o espaço de saída é o mesmo espaço de chegada, tá? Então, de V em V, ou seja, do R2 no R2, no R3 no R3, M22, M22, não importa. O que importa é que o espaço de chegada é igual ao de saída. E nesse caso é para a gente poder falar de operador, tá? Certo. Então, o que é que você tem? Se por meio de um operador S for possível inverter essa correspondência, tá? Então, você tem que esse operador é justamente o operador inverso, tá? Então, o que é que acontece? Ó? Você tem V aqui e você tem V aqui, tá? Então, você tem a sua transformação linear, que ela sai, né? Aqui de V e chega em V, tá? E ela pega um vetorzinho, ó. Ela pega um vetorzinho V e leva no vetor T de V. O que você quer saber se por acaso existe uma transformação linear, tá? Que faria o caminho contrário, tá? Que faria o caminho contrário. Se existir, então ela seria o que a gente chama de inversa, tá? Seria o operador inverso de T. E aí a gente denota por T de menos T elevado a menos 1, tá? Então, a gente tem T que pega V e leva em T de V, e aí a gente se pergunta se existe uma transformação linear que faz o caminho inverso. Nem sempre, tá? Pode parecer assim, é só você pegar o caminho de volta ali na flecha, né? Você foi por aqui, volta pelo mesmo caminho. Não, não é isso, tá? Nem sempre isso é verdade. Por exemplo, se você pega, você tá aqui, trabalhar mesmo no R2 e no R2, e você pega a sua transformação para ser a transformação nula, T de V é igual a 0, tá?
Então, todo mundo aqui do R2, você está levando só no zero. Todo mundo veio só no zero, tá? Todo mundo veio só no zero, ok? Então, não tem como você definir uma transformação que faça o caminho inverso. Não tem. Por quê? Porque seria o seguinte, como era que você ia definir... Então, se você tivesse uma S, que ia sair do R2 no R2, certo? Como que você ia definir? Porque o único ponto que você ia chegar é no zero. Então, do zero você tinha que voltar para todo mundo. Então, daqui, ó, do zero você tinha que voltar para cá, você tinha que voltar para cá. Mas isso contraria, né, o fato justamente de ser um operador, de ser uma função, né? Uma função diz que para cada ponto você tem que chegar em uma única imagem, tá? Então, aqui você tinha que sair somente do zero e chegar em todo o R2, ou seja, do zero você tinha que atingir todo o R2, e isso não pode, então ele não seria, nem sequer seria função, tá? Nem sequer seria função. Então não é sempre que você consegue, tá? Não é sempre que você consegue. Então, se você fosse chegar aí, ó, você estaria dizendo que para todo V no R2, né, você teria aqui S, né, S de, que seria justamente a composta, né? S de T de V era igual a V. Só que aí, ó, S de T de V é igual a quem? Zero. Você teria, ó, que a sua transformação S, a imagem dele seria igual a V para todo V no R2. Isso nem função é, tá? Então não existe uma função desse jeito, tá? Não existe. Então, não é sempre que você tem inverso, tá? Esse exemplo simples já está nos mostrando isso, ok? Então, bem, algumas propriedades aqui desses operadores inversíveis, tá? Aqui é o seguinte, T é inversível, né? Então, se T ele é inversível, e T a menos 1 é a sua inversa, então o que a gente tem é o seguinte, ó, que quando a gente compor T com a inversa, ou então a inversa com T, a gente só tem a identidade, ok? A gente só tem a identidade, que é exatamente o que eu estava dizendo, né? Por exemplo, T a menos 1 de T de V, né? Então, isso daqui é igual a V, porque a inversa ele está invertendo o processo, né? Eu volto para da onde eu saí no início. Então, isso daqui está me dizendo simplesmente que T a menos 1 de T é a identidade, é a aplicação identidade, tá? Bem, então, eu tenho isso. Outra coisa, né? Se T ele é inversível, então é porque o núcleo, ele é se somente se o núcleo é igual a zero, certo? Então, se T ele é inversível, então o núcleo é igual a zero, ok? Então, essa daqui é uma forma bem interessante de você caracterizar um operador que seja inversível, tá? Então, se você tem um operador, né? Um operador linear, e você quer saber se ele é inversível, então o que você faz é só você olhar que o núcleo é igual a zero. Então, isso daqui é bem interessante, tá? Então, é só você olhar que o núcleo é igual a zero. E isso daqui nada mais é do que uma consequência lá daquele corolário do teorema da dimensão, tá? Do teorema da dimensão. Por quê? Se o núcleo é igual a zero, né? Então, aqui no item 2, para a gente fazer a volta, né? A gente está supondo que o núcleo de T é igual a zero, certo? Ou seja, a gente está dizendo que T ela é injetiva. Injetiva, ok? T é injetiva. Só que, como ele é um operador, então a dimensão
de V é igual à dimensão de W, né? Porque aqui o V é W. O V aqui é igual ao W, tá? Então, a gente viu lá pelo resultado, né, do corolário do teorema da dimensão, que nesse caso T ela é bijetora, tá? Então, se ela é bijetora, ela é inversível, ok? Se ela é bijetora, ela é inversível, ok? E certo. E a volta aqui, né? A volta é o seguinte: a gente vai pegar, vou supor que ela é inversível, certo? Então vou pegar um vetor que está no núcleo e eu quero mostrar que esse V é zero. Então o que é que eu vou fazer, certo? Eu vou pegar e vou somente aplicar T a menos 1 dos dois lados, ó. Ok? Eu já sei que ela é inversível. Então, só que isso daqui, ó, me dá justamente a identidade, é o que diz o primeiro item. Então, a identidade aplicada em V. Isso daqui, ó, a inversa também é uma transformação linear. Então, uma transformação linear aplicada no zero sempre é zero. Então, isso daqui nada mais é. Quem é a identidade aplicada em V? V igual a zero. Então, o núcleo, né? Então, se V pertencer ao núcleo, ele só pode ser zero. Então, ela é injetiva, tá? Então, a gente tem o item 2. No item 3, ele está falando o seguinte: se T ele é invertível, tá? Ele é inversível, então transforma base em base, certo? Isto é, se B é uma base de V, então T de B também é uma base de V. Isso daqui é uma consequência, né, direta do outro corolário do teorema da dimensão, tá? Porque lá a gente dizia o quê? Que se dimensão de V é igual a dimensão de W e T é injetivo, então leva base em base. Então, dimensão de V é igual a dimensão de W, porque V é igual a W aqui, tá? Ela é injetiva porque ela é inversível. Então, sim, ela leva base em base e é uma consequência direta lá do segundo corolário do teorema da dimensão, tá? Então, bem interessante isso também. Daqui, o que eu chamo mais atenção mesmo é o segundo ponto, tá? Que é para a gente saber se ela é inversível, a gente vê simplesmente o núcleo, tá? Isso só vale para quando a gente tá falando de operador, tá? Tá falando de operador. Sai de V e chega em V. Então, basta olhar o núcleo, tá? Se o núcleo for zero, então já é uma transformação inversível, tá? E aqui a gente tem um outro ponto, que se T ele é inversível, B é uma base, tá? Então a gente está fixando uma base aqui para o nosso espaço vetorial V. Então, se T é invertível e B é uma base para V, então T a menos 1 também é uma transformação linear de V em V, tá? Ok, isso. E a relação que é interessante aqui é essa, tá? A relação que você tem interessante é essa. A gente sempre estava trabalhando, né, as relações entre as transformações lineares e as operações, tá? Então, a partir do momento que eu souber que a minha transformação ela é inversível, o que eu tenho é o seguinte, que a inversa dela, tá? Nessa base aqui, certo? Ela é igual à inversa. Ela é a inversa da que eu tinha de T, né? Então, a matriz da inversa é a inversa da matriz, tá? Geralmente a gente usa assim para poder fixar. Então, a matriz da operação a matriz da inversa é a inversa da matriz, tá? E isso desde que, né? Desde que a gente tenha já saiba que ela é inversível, tá? Então, é bem interessante esse ponto, tá? É bem interessante esse ponto aqui. E isso, né, sai como consequência da identidade que a gente tem aqui no primeiro ponto, tá? Porque a gente tem o seguinte, que T bola T a menos 1 seria igual a identidade. Se a gente olha aqui as matrizes, né? Então, eu teria o seguinte, a matriz de T bola T a menos 1 é igual à matriz da identidade, certo? Ok? Só que é o seguinte, a matriz de uma composição, a gente viu nas propriedades que é a matriz de T, né, vezes a matriz de T a menos 1.
Então, e a matriz da aplicação identidade é a matriz identidade, certo? É a matriz identidade. Então, ó, eu tenho o produto das duas matrizes dando a identidade. Então, quando eu multiplico tudo aqui pela inversa de t, eu vou ter t a menos 1. E a identidade vezes a inversa de t. Certo? E eu tenho essa relação aí. Ok? Aqui eu fiz a conta para a base canônica, mas poderia ter feito para qualquer base B. Tá? Então, temos isso daqui. Então, a matriz da inversa é a inversa da matriz. Ok? Então, e outro ponto que é interessante é o seguinte, tá aqui, né? Até a conta que eu acabei de comentar do que eu tinha feito ali em cima. E aí outro ponto aqui sim que eu destaco, que é bem interessante também que você faça, é o seguinte, essa matriz, ela vai ser inversível, ó, se, somente se o determinante ele é igual, ou ele é diferente de zero, tá? Então, você tem um seu operador, você olha quem é a matriz canônica dele, tá? Olha a matriz canônica dele e vê e calcula o determinante. Então, se for igual a zero, então ele não é inversível. Se for diferente de zero, então ele é inversível, tá? Então ele já lhe dá, é uma condição, é bem operacional, né? Esse argumento, porque você é bem simples, você tem a transformação linear, você olhar quem é a matriz, tá? E daí para tirar o determinante já é bem conhecido como que se calcula o determinante. Então, você só vai ver se é diferente de zero ou igual a zero, tá? Se for igual a zero, não é inversível. Se for diferente de zero, ele é inversível, certo? E isso é bem interessante para você fazer, juntamente com esse outro aqui do item 2, né, de olhar o núcleo e olhar o determinante, certo? Então, por exemplo, vamos aqui, ó, você tem um operador linear, então é um operador do R2, tudo bem. A definição é essa, ó. Tá aqui a definição, tá? Mostrar que T é invertível. Então aqui eu posso verificar que T é invertível de dois modos mais simples. O primeiro é olhando o determinante de T ser diferente de zero, tá? E a outra é mostrar que o núcleo é somente o vetor zero. Então, eu tenho esses dois modos que são mais práticos, tá? Esses dois modos que são mais práticos. Então, é o seguinte, o que eu digo para vocês? Olhar o núcleo, tá? Olhar o núcleo é igual a zero, pode ser interessante se eu tiver apenas com essa pergunta aqui, tá? Mas, como eu tenho o item B encontra uma regra para ter a menos 1, né? Então, é mais interessante eu fazer esse daqui porque eu aproveito uma parte das contas. Mas vamos fazer os dois modos, tá? Então, bem, no primeiro ponto eu vou atrás de mostrar que o núcleo é somente igual a zero, tá? É isso daqui que eu vou fazer. Então, o que é que eu faço? Na prática, eu já sei que eu tenho que igualar cada componente ali da minha transformação linear, né? Igual a zero. E tenho que encontrar as condições que eu tenho sobre x e y. Para que seja injetivo, eu tenho que encontrar que x e y pode ser zero, tá? Então, bem, o que é que eu posso... como que eu resolvo aqui esse sistema linear, tá? Eu vou pegar... aqui você resolve como você preferir, tá? Eu vou multiplicar essa daqui por 2, a de baixo vou multiplicar por 2, tá? Vou multiplicar por 2 e somar com a de cima, certo? Então vai ficar 4 menos 4, vou anular. Aqui vai ficar menos 3y mais 4y, então vai dar y igual a 0, tá? Y igual a 0. Aí quando eu volto em qualquer uma delas aqui, ó, então vai ficar menos 2x igual a 0, então x é igual a 0. Com isso, o núcleo de t é somente igual a 0, que implica que t é inversível. Pela propriedade 2 aqui, que a gente tinha visto, certo? Ótimo. E o outro ponto, então, esse é um modo de ver que é inversível. O outro modo, qual é? A princípio, pode parecer um pouco mais trabalhoso, porque você tem que encontrar a matriz, né? É você olhar o determinante
da matriz, certo? E verificar que ele é diferente de zero. Então, o primeiro ponto é você dizer quem que é a matriz, tá? Então, não é tão, né? Não é tão difícil assim você olhar, já que você está trabalhando aqui só com a canônica, né? Então, primeiro eu vou olhar para x, então é 4 e menos 2. Então, é 4 e menos 2. E quando você olhar para y, você vai ter menos 3 e 2. Então, você vai ter menos 3 e 2. Essa é a matriz. Então, quem é o determinante, né? O determinante é isso daqui. Então, vai dar 8 menos 6, que dá 2. Então, ó, esse determinante dá 2, que é diferente de 0. Então, isso já implica que T é inversível. Certo? T é inversível. Então, você tem esses dois modos de verificar. Esses dois modos são mais práticos, né? E você encontrar que ela é inversível, tá? Agora, como eu estava comentando, né? Para você fazer o item B, o que você fez nesse modo aqui, ó, você aproveita mais coisas, tá? Por exemplo, você vai utilizar a matriz, tá? Você vai utilizar a matriz. Qual que vai ser a ideia? Para você encontrar a regra de formação para sua matriz inversa. Primeiro, você não vai encontrar diretamente quem é t a menos 1 de x, y. Você não vai fazer isso. A primeira coisa que você vai encontrar, por esse argumento que a gente vai fazer, você vai atrás de encontrar a inversa, a matriz da inversa, que aí é a inversa da matriz. Aí você já encontrou essa, ó, que está aqui. Por isso que você aproveita algumas contas, tá? Então, vamos lá, ó. Então, você vai utilizar, para você encontrar, primeiro você vai encontrar quem é a matriz da inversa, para depois encontrar quem é a inversa, tá? Então, ó, a matriz da inversa é a inversa da matriz, é aquela regrazinha, aquela propriedade, tá? Então, aqui, ó, você já tem, certo? Você já tem quem é a sua matriz. Você encontrou aqui, você fez a conta, certo? No item A, você tá aqui que você tinha feito. Então, você já aproveita. Se você não tinha feito ainda, você vai ter que encontrar agora, né? Aí, pronto. Aqui, você tem que encontrar a inversa. Eu vou dar uma dica para vocês, que é o seguinte. Quando você quer calcular uma inversa de uma matriz de ordem 2, um modo muito simples de você fazer isso é o seguinte, é 1 sobre o determinante dessa matriz, vezes, aí o que é que acontece, tá? O que é que acontece? Você troca a posição de D e de A. E de B e de C você troca o sinal. Certo? É isso que acontece. Ó, de fato, quer ver ali? Quem é a inversa de 4, 3, menos 2 e 2? Quem é a inversa? Tá? Então, é 1 sobre o determinante da matriz. Ó, o determinante, outra vez, ó, você já sabe quem é 2, você já fez aqui antes, tá? É 2. Ó, a gente vai trocar a posição dos elementos da diagonal principal. Então, aqui vai ser 2 e aqui vai ser 4. E da diagonal secundária, você vai trocar o sinal. Então, aqui vai ser 2 e aqui vai ser menos 3. Aqui eu tinha um menos, né? Então, aqui é mais. Eu tinha copiado errado. Certo. Bem, então você vai ter isso. Então, agora você vai multiplicar por meio, né? Aí fica o quê? 1, 3 sobre 2 e 2. É exatamente o que você tem aqui, ó. Certo? Então, é um modo mais prático de você calcular a inversa, né? Você calcular a inversa de ordem 2. Isso serve para a matriz de ordem 2, tá? Então, aqui é só uma dica. Certo. Então, bem, agora, foi o que a gente fez. A gente acabou de descobrir quem é a matriz da inversa. Então, é 1, 3 sobre 2 e 2. A matriz da inversa é isso daqui, certo? Então, bem, dito isso, agora é você encontrar a sua matriz inversa, certo?
Então, como que a gente faz isso? É o caminho contrário de quando a gente tem a lei de formação, que a gente vai encontrar a base canônica, certo? Porque aqui você tem a base canônica e aí você vai encontrar a lei de formação. Então, o que a gente faz quando a gente tem a lei de formação e a gente quer a matriz canônica? A gente olha os coeficientes e coloca nas colunas, né? Então, ó, novamente, aqui, ó, eu tenho quem? Os coeficientes de x. E aqui, ó, eu tenho os coeficientes de y. Então, quem que vai ser t a menos 1 de x, y? Tá? Ele vai ser, ó, aqui eu vou ter 1 e 1, né? Isso quer dizer que eu vou ter x e também vou ter um x aqui, tá? E para y eu vou ter 3 sobre 2 e 2. Então, para y eu vou ter 3 sobre 2 y e 2 y, certo? Então, assim você encontra a regra, né, da matriz inversa, tá? A regra da matriz inversa. Então, era isso. Assim, esse argumento aqui, ó, você vai repetir muitas vezes, tá? Então, que você fique atento que isso daqui você vai precisar várias vezes. Tanto que a gente já está acostumado, né? Já fiz algumas vezes, de você fazer, tem a lei de formação, encontrar a matriz canônica. E aí o inverso, né? De encontrar a matriz, de você ter a matriz canônica e encontrar a lei de formação. Você vai utilizar várias vezes, tá? Então é só você observar. Em cada coluna tá os coeficientes das variáveis. Então é só você observar isso e você encontra, tá bem? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula de hoje, tá? Então, aqui a gente encerra esse ciclo de aulas sobre transformações lineares, tá? Espero que vocês tenham aprendido bastante. E então, até a próxima. Obrigado pela atenção e até mais.